Eu sou Hilda Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 120 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Em um relacionamento com Yeshua, amado da minha alma. A concepção dá início para um novo pequeno ser se sentir confortável no corpo da mãe e crescer protegido. Neste ponto, todos ainda estamos intactos na essência de nossa personalidade. Mas mesmo experiências traumáticas pré-natais e traumas relacionados ao nascimento são lembrados e têm um efeito duradouro sobre o desenvolvimento e o comportamento dos humanos futuramente. O termo trauma, do grego ferida, pode ser entendido como uma lesão mental. Como a psique humana pode ser violada? Através de experiências que nos oprimem. E quem é mais provável de ser traumatizado? As crianças, após o nascimento, são mais sensíveis ao fato de que elas podem sofrer um trauma psicológico. O estresse materno durante a gravidez é transferido diretamente para o feto. Essa transmissão bioquímica dos sentimentos maternos tem sido apontada por muitos cientistas. Se considerarmos que o nascituro toma da mãe sentimentos intensos de medo, os sente e que também armazena implicitamente todas as experiências negativas e dolorosas, podemos imaginar os enormes efeitos resultantes em todo o desenvolvimento da criança e mais tarde na vida adulta. Eventos traumáticos durante a gravidez, rejeição pela mãe, tentativa de aborto, ansiedade e estresse intensos da mãe, a experiência de dor ou violência da mãe, acidente, choque, trauma ou perda vivenciada pela mãe, doença materna, depressão, doença mental e trauma, o consumo de álcool e drogas da mãe, incluindo tabagismo pesado, perda de um gêmeo, amniocentese, intervenções clínicas invasivas, sangramento, cirurgia pré-natal. Eventos traumáticos durante o nascimento, parto difícil e complicado, dor intensa, supervisão insuficiente, falta de oxigênio, complicações, parto cesárea, parto com fórceps, parto com ventosa e etc., uso de medicamentos e auxiliares. Eventos traumáticos depois do nascimento, rejeição pela mãe, separação da mãe, como por exemplo incubadora, liberação para adoção, tratamento desamoroso do recém-nascido, operações e intervenções pós-natais, mesmo que essas intervenções fossem medicamente necessárias, elas têm sim um efeito traumatizante no feto e no bebê, porque eles não entendem o que está acontecendo com eles. Cuidados externos precoces. Uma criança com menos de 1 ano de idade não suporta ser separada da mãe. Durante o trauma, sentimentos que ameaçam a vida, como medo e dor, devem ser retirados da consciência, e há até uma liberação de hormônios que entorpecem a dor. Pelo menos 3 estruturas básicas são geralmente formadas. 1. Estruturas traumáticas. 2. Estruturas de sobrevivência que deveriam ajudá-lo a superar a situação. E 3. Estruturas saudáveis, nas quais você age como se tudo estivesse bem. Ou seja, parte da psique organiza um mundo de tal maneira que realmente não há nada ameaçador. Você não vê isso do lado de fora de uma pessoa, mas por dentro não existe uma unidade. A terapia desses traumas trata novamente de integrar e completar as experiências. Isso requer que os fatos e sintomas existentes sejam retomados, claramente nomeados, colocados em palavras e colocados em conexão com os eventos vivenciados. A história vivenciada é então posteriormente integrada em um contexto terapêutico com a criança interior. A experiência agora pode ser processada porque o evento acabou. Os sintomas emocionais e físicos associados a essa história desaparecem.
Os impactos do trauma na primeira infância incluem falta de estabilidade emocional, ataques de pânico, inundações de estresse, ansiedade sobre relacionamentos, medo de abandono, medos existenciais, forte sentimento de desespero, culpa inexplicável e sentimentos de perda, insegurança, medo de agulhas, hospital, médicos, agorafobia, medo de escuro e sintomas físicos, por exemplo, hiperventilação. Após esta introdução, gostaria de abordar as experiências traumáticas em minha vida, quais efeitos tiveram e como Yeshua me curou em uma determinada dimensão. Eu tive uma experiência pré-natal difícil relacionada ao relacionamento dos meus pais, que não vou abordar aqui. Durante a gravidez, minha mãe sentiu um grande peso na consciência porque ela era católica e meu pai era divorciado. Se ela se casasse, ela seria expulsa da Igreja Católica e adiou este plano 2 vezes. O parto em si também foi dramático, um parto à base de fórceps porque minha mãe não conseguia fazer força. O choque seguinte veio após o nascimento. Ela tinha 5 nomes de meninos para escolher, mas nenhum nome de menina. Depois do parto, fiquei 6 meses na clínica porque supostamente não havia espaço em casa para mim. Meus pais moravam na casa dos meus avós paternos e queriam se mudar para o 2º andar do apartamento dos meus avós. E como o inquilino não quis sair de lá para eles se mudarem, meu pai usou a mim, um bebê recém-nascido, como álibis no tribunal para conseguir que os inquilinos se mudassem. Então, havia uma camada de trauma atrás da outra. Eu quero deixar claro que estou reconciliada com os meus pais e sei que Elohim queria que eu estivesse nesta família. 3 níveis se desenvolvem em uma pessoa traumatizada. Todas essas experiências juntas significavam que eu estava passando por um grave trauma de desenvolvimento, que, claro, continuou durante toda a minha infância, devido ao fato de meu pai ser alcoólatra. Eu fiz muita terapia de trauma e a criança interior em mim amadureceu ao longo dos anos, mas houve um ponto em minha vida que a terapia de trauma não conseguia curar. No fundo, sempre tive a sensação de estar só, e foram muitas as situações em que essa sensação foi sentida como uma profunda solidão. Essa sensação era uma companheira constante, às vezes mais forte, às vezes mais fraca. Às vezes eu me sentia, agora olhando para trás como um adulto, solitária e abandonada. Mesmo com as orações de muitos irmãos, esse sentimento não passava. E então começou um grande milagre. Conheci uma irmã brasileira chamada Rosângela. Não pessoalmente, mas entramos em contato via WhatsApp. Mal nos conhecemos, quando uma noite ela teve um sonho. No sonho, ela entrou em minha casa e um homem, certamente Yeshua, disse a ela para entrar em um quarto onde eu estava dormindo. Então, o homem disse a Rosângela para ver o que ele faria. Ele colocou a mão dele e a mão dela em meu coração, abriu e disse a ela: "Eu quero que você a ajude a curar sua alma de uma grande ferida que começou na infância e continuou por toda a sua vida até hoje. Há solidão e abandono em sua vida." Então ele disse para Rosângela: "De agora em diante eu vou usar você para curar essa mágoa na vida dela. A partir de hoje, quero que você interceda para que ela saia desse ciclo de sofrimento." E então, segundo Rosângela, Elohim começou a me curar através da sua intercessão durante a noite. Rosângela então enviava um áudio com uma oração especial todos os dias. E quando Rosângela começou a me contar isso, confirmei para ela que eu tinha esse trauma e sofria as consequências de um profundo sentimento de abandono até aquele dia. Essa cura é espetacular, porque esse sentimento de abandono já fazia parte de mim. Eu cresci com ele.
Pela primeira vez na vida, estou vivendo normalmente, digamos assim. E é uma sensação maravilhosa me sentir segura e cuidada. Se você nunca passou por isso, talvez você não entenda. Rosângela tem um dom muito especial de orar pela cura da alma. Quanto mais você é curado, mais você percebe os traumas dos outros. Claro que existem diferentes níveis de trauma, e infelizmente, muitas vezes os indivíduos não querem olhar e tratar os seus próprios traumas. Mas se houver sintomas que você não pode classificar, definitivamente vale a pena olhar e entender este aspecto. E como já falei aqui, a terapia é útil em qualquer caso. E Yeshua fica feliz em ajudar onde você não consegue mais avançar. A Ele toda honra, louvor e glória. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito, em favor de todos os oprimidos. Salmo 103, 1, 6. Sejam todos ricamente abençoados.